Agora é só exercício mesmo em pauleira até o final. Pronto, agora já estamos sendo gravados. Deixa eu compartilhar a tela. Tem que abrir aqui que eu reiniciei meu computador. Eu não estava conseguindo mexer no áudio dele. Por isso que eu quebrou e mexeu hoje ainda. Tem que abrir aqui o arquivo. Eu esqueci que o meu computador é lindo. Pronto. Compartilhar a tela. Beleza, né, pessoal? Agora todo mundo vendo os slides? Então, bora lá. Hoje a gente vai fazer uma bateria de exercícios, então eu vou começar com todo o conteúdo que nós vimos lá desde o começo do ano, aquela parte de evolução, e tem uma parte que nós não vimos em sala de aula. Eu lembro que eu falei com vocês que ia pular aquela parte para poder trabalhar ela mais aprofundado depois em exercícios, então vai ter muitos conteúdos aqui que eu não abordei em sala de aula, então eu já vou dar um pequeno toque sobre o assunto aqui com vocês. Vou começar com um exercício que ele remete lá às primeiras aulas que nós tivemos lá em março, ainda quando era aula presencial ainda, que é sobre a origem da vida e sobre as famosas teorias da biogênese e abiogênese. Então aqui eu tenho um pequeno texto. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont, lá do século XVII. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. O texto exemplifica. Então, isso aí é um texto retirado de um livro, onde basicamente esse Van Helmont ele ensina como fazer ratos. Segundo ele, basta você deixar um pouco de trigo aí em um ambiente mais escuro, que o trigo, o suor da camisa suja, ele funciona como um princípio ativo que vai transformar o trigo em ratos. E isso era um conceito muito aceito aí lá nos primórdios da ciência, no começo do século da Idade Moderna, que foi posteriormente desmascarado por alguns cientistas como Redi e Pasteur. Então, esse texto ele exemplifica, letra A, teoria da biogênese criada pelo Francesco Redi, teoria da abiogênese ou geração espontânea defendida por Pasteur, teoria da abiogênese ou geração espontânea defendida por Aristóteles, e hipótese heterotrófica atualmente aceita por todos os cientistas, heterotrófica atualmente descartada pelo fato de seres autotróficos serem mais complexos que os heterotróficos. Então aqui é a resposta dessa pergunta. Alguém tem alguma ideia? Gostaria de chutar? A, B, C, D ou E? Letra C. Muito bem, corretíssima. Por que a letra C está correta? A primeira está errada porque a teoria da biogênese ela diz o contrário. Ela diz que para haver a vida tem que ter uma vida precursora. Apenas um ser vivo pode dar origem à vida. No caso do texto aí, eu tenho uma teoria da biogênese, de uma geração espontânea. Do nada, a vida surge a partir da matéria inanimada, que é a teoria da abiogênese, que foi defendida lá desde os primórdios da Grécia Antiga por Aristóteles. A B está errada porque Pasteur, ao contrário, ele foi um dos cientistas que desmentiu a teoria da biogênese, criou a teoria da biogênese. Então a resposta correta realmente é a letra C. Hipótese autotrófica e heterotrófica não tem nada a ver com essa história, que é basicamente a hipótese da origem dos seres vivos. Então não tem nada a ver com esse texto que está sendo abordado aqui. Segunda pergunta também relacionada à evolução dos seres vivos. Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele humana.
A pele dos povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo há cerca de anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais de diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que mais teve tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Nesses dois trechos encontram-se subjacentes ideias da teoria sintética da evolução, darwinistas, neodarwinistas, lamarckistas ou sobre especiação. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Veja que em ambas as duas citações eu tenho a palavra adaptou-se, sendo que eu vou ter aí um fim. Algo se adaptou com uma finalidade. A evolução não trabalha com finalidade, a evolução trabalha com acaso. Então, sobre esse conceito de evolução com finalidade é um conceito errôneo que foi proposto por Lamarck quando ele propôs a teoria do uso e desuso. Então, a resposta correta seria a letra D, lamarckista, porque a palavra adaptou-se, ela vai dar um sentido de finalidade, ou seja, a pele dos povos habitaram, ela teve uma finalidade de permitir a produção de vitamina D. O que nós sabemos que na evolução não é o que acontece. A evolução ela é ao acaso, ela é aleatória, de acordo com eventos aleatórios que ocorrem no ambiente. É a seleção natural que vai acabar selecionando aquele que, ao acaso, que por sorte, coincidentemente, tinha as características que eram adequadas para aquela situação. Lembrando que uma mesma situação pode ser adequada em um ambiente ou em uma época e pode ser ruim em outro ambiente e em outra época. Vou dar um exemplo para vocês, que é a própria anemia falciforme, que é uma doença que ela é muito ruim, ela debilita a pessoa que é portadora dela, mas que é uma doença que também ela te protege mais contra a malária. Então, pessoas que vivem em regiões com uma grande incidência de malária são protegidas pela anemia falciforme. Então, é uma característica que ela é desvantajosa em um ambiente e vantajosa em outro ambiente. Então, devido ao fato de se falar adaptou-se com o sentido de finalidade, ou seja, um objetivo da evolução, então isso aí é uma teoria lamarckista. Se tem finalidade, objetivo, é lamarckista. Se é ao acaso, é darwinista. Quando fala que teoria sintética da evolução e neodarwinismo, é a mesma coisa. O neodarwinismo é a mesma coisa que teoria sintética da evolução, que é basicamente os conceitos atuais que nós temos sobre evolução humana, sobre a evolução dos seres vivos, que é a seleção natural, a recombinação gênica, a mutação e dentre outros fatores que contribuem para a evolução. E a especiação não tem nada a ver com esse processo, é um processo mais complexo que envolve aí a ação da seleção natural também. Então a resposta correta é a letra D, indiscutivelmente. Alguma dúvida nisso, pessoal? Tranquilo? Vocês podem me interromper à vontade. Eu queria saber só a diferença de novo de darwinismo e neodarwinismo. O darwinismo, na verdade, é a teoria proposta por Darwin que leva em consideração a seleção natural. Segundo o darwinismo, os seres vivos evoluem graças aos processos de seleção natural. O neodarwinismo é a teoria sintética da evolução, que leva não apenas em consideração a seleção natural, mas a seleção natural, a recombinação gênica, a deriva genética e tem mais um, são 4. Deriva genética, recombinação gênica, a seleção natural e a mutação. São os quatro pilares da teoria sintética da evolução. Então, o darwinismo ele é um dos 4 pilares do neodarwinismo, que leva em consideração outros fatores que, na época que Darwin propôs, ele nem sabia que existia DNA. Então, a diferença é essa, que o neodarwinismo é a teoria nova que leva em consideração o darwinismo e mais outros 3 fatores, que é a recombinação gênica, a deriva genética e a mutação. Entendi, obrigado. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular.
A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria? De qual teoria evolucionista? A de Lamarck, de Malthus, de Wallace, de Darwin, de Mendel? Primeiro, já vamos eliminar Mendel aqui. Mendel ele não trabalhou com evolução, Mendel trabalhou com transmissão de características. Darwin e Wallace tiveram a mesma conclusão. Então, se eu tenho duas alternativas em uma pergunta, então provavelmente não é nenhuma das duas. Malthus trabalhou com a progressão de crescimento populacional relacionada à produção de alimentos. E Lamarck é o grande defensor da teoria do uso e desuso. Segundo Lamarck, quanto mais é utilizado uma determinada parte de um corpo, mais ela se desenvolve. E quanto menos usado, mais ela tende a atrofiar. Então a resposta correta é a letra A. Por quê? Segundo Lamarck, quando as mulheres esticavam o pescoço para alcançar esse objetivo delas, elas passavam essa característica adiante. Então elas desenvolveram muito uma parte, no caso do pescoço, e ele se tornou maior. No caso, seria uma teoria que defenderia esse processo. Nós temos que hoje em dia isso não acontece. Por quê? As mulheres podem até esticar o seu pescoço, mas os filhos dela que nascerem dela não vão ter essa característica. Então, só se eles também esticarem os pescoços com argolas que eles vão conseguir alcançar esse objetivo. Mas eles nascem normais. Então, não é passada adiante as características. Então, Lamarck estava errado nesse ponto. Próxima questão, vamos lá. Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmativas abaixo e as respectivas justificativas. A letra A. O urso polar é branco porque vive na neve. Letra B. O urso polar vive na neve porque é branco. As afirmações A e B podem ser atribuídas respectivamente a. Então vamos pensar aqui, olha. O urso polar é branco porque vive na neve. Então quer dizer o quê? Que ele está na neve, então ele vai ser branco por estar na neve. A segunda, o urso polar vive na neve porque ele é branco. Então eu tenho dois exemplos clássicos. A letra A poderia ser Lamarck com Darwin, Pasteur com Lamarck, Pasteur com Darwin, Darwin com Wallace ou Wallace com Darwin. Lembra que eu falei com vocês que Darwin e Wallace chegaram à mesma conclusão. Então já posso eliminar a D e a E. Então não tem como ser D e E, porque os dois seriam a mesma coisa. Pasteur trabalhou com a teoria da biogênese. Ele propôs a ideia de que os seres vivos precisam de um ser ancestral para sobreviverem. Então, só me resta, na verdade, a alternativa A, Lamarck e Darwin. Lembrando que Lamarck ele trabalhou com a lei do uso e desuso. Se eu uso muito determinada parte do corpo, eu desenvolvo ela. Então, em A, o urso polar é branco porque vive na neve. Isso dá a ideia de que o urso polar chegou na neve. Como a neve é branca, então ele vai se tornar branco para se adaptar ao ambiente, ou seja, ao sentido de finalidade. Eu quero ser branco para viver na neve. Agora, Darwin não. Darwin é o sentido de seleção natural. Eu sou branco, então eu vou viver aonde que é branco. Então, se eu sou branco, eu vou viver na neve, porque lá eu vou ter mais vantagens. Então, ele vive na neve porque ele é branco. Então, não é uma relação de finalidade, é uma relação de casualidade, de causalidade. Então, Lamarck, finalidade, Darwin, causalidade. Beleza? Semelhanças encontradas entre dois animais aquáticos, como o golfinho e o tubarão, indicam evolução. Aqui está uma parte que eu acho que eu não falei com vocês muito aprofundado nas aulas presenciais, que é sobre os tipos de evolução que nós temos. Aqui nós temos dois seres vivos completamente diferentes, golfinho e tubarão. Ambos, quando você olha aí a hidrodinâmica, as características gerais do corpo deles, eles têm um corpo hidrodinâmico, têm um formato muito parecido, um tamanho muito parecido. Então, como eles habitam o mesmo nicho ecológico, o mesmo ambiente, eles tendem a ter características próximas. Mas quando eu analiso eles anatomicamente, fisiologicamente e evolutivamente, eles são de grupos completamente diferentes. O golfinho ele é mamífero e o tubarão ele é um condricte. Então são completamente distintos evolutivamente, porém eles possuem várias semelhanças por habitarem no mesmo local e terem o mesmo nicho ecológico.
Então, são dois tipos de evoluções muito semelhantes. Quando eu tenho dois seres vivos completamente diferentes, que habitam o mesmo ambiente, o mesmo tipo de ambiente, sofrem as mesmas seleções naturais, então a tendência é que eu tenha uma evolução que convirja para um único ponto. Então eu chamo de evolução convergente, porque eu tenho espécies diferentes que estão convergindo para uma característica única, que é uma característica determinada pelo ambiente em que eles vivem. Então, não é uma evolução divergente, é uma evolução convergente, porque ela vai convergir em uma única característica. São dois seres diferentes que habitam a mesma região, o mesmo nicho ecológico, as mesmas pressões seletivas, então eles tendem a desenvolver características muito semelhantes. Então, é um exemplo de relação convergente. Com isso, eu já posso eliminar a B e a D, que falam em divergente. Letra A. Convergente, pois esses animais são filogeneticamente distantes e apresentam adaptações semelhantes. Então, eu já sei que a resposta correta é a letra A. A resposta correta é a letra A. Mas vamos ver, então, aonde que a C e a E estão erradas. A C diz o seguinte: convergente, pois esses animais apresentam homologias indicadoras de parentesco. Homologias são quando eu tenho duas estruturas que têm a mesma origem embriológica. Como o golfinho é um mamífero e o tubarão é um condrite, as origens embriológicas são completamente diferentes. Ao contrário disso, eu não tenho homologias, eu tenho analogias, porque não tem a mesma origem. A pele do golfinho não tem a mesma origem embriológica do couro do tubarão. As nadadeiras dos golfinhos são totalmente diferentes das nadadeiras do tubarão. Tem origens completamente diferentes. Enquanto a do golfinho ela é originária por um membro, é um membro com ossos, com carne, a do tubarão é dérmica, é a pele. Então é bem diferente mesmo. Então são analogias, não homologias. E aí está errada por quê? É convergente, pois esses animais são filogeneticamente próximos, muito ao contrário, são muito distantes. Golfinho é mamífero e tubarão é condricte, então a letra A está errada por isso. Correta a resposta é a letra A. À medida que for aparecendo em dúvidas, vocês podem me interromper, tá, pessoal? De minha vontade. As asas do morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função, garantir o voo desses dois animais. Então eu tenho um morcego e tenho um inseto, a asa serve para a mesma coisa, para voar. Essas estruturas, apesar de possuírem a mesma função, não possuem a mesma origem embrionária, sendo um caso de... Aí é o que eu falei com vocês agora há pouco sobre a pele do golfinho e a pele do tubarão. Embora tenham a mesma função, que é da aerodinâmica e nadar mais facilmente na água, embora tenha a mesma função, tem origem embrionária diferente. É um caso de analogia, são órgãos análogos. A mesma coisa da asa do inseto para a asa de um morcego. A asa do morcego é basicamente um membro dele. Na verdade, as asas do morcego são as mãos de um morcego. Quando você vê uma ave, por exemplo, as aves elas voam batendo o seu membro superior inteiro. Então, um passarinho, por exemplo, ele bate todo o seu membro superior. É como se, por exemplo, as mãos, os braços dele fossem as asas. Então, as aves batem os membros. Os morcegos, eles são quirópteros. Eles fazem parte de um grupo de mamíferos conhecidos como quirópteros. A palavra quiro vem de mão. Então, o morcego, na verdade, ele bate as mãos dele. É as mãos que são as asas. Então, as asas, no caso, as mãos, que são esse órgão, e já nos insetos, a asa é formada por uma estrutura dérmica da pele. É uma estrutura da pele que endurece e cresce e permite a formação da asa. Beleza? Então, a resposta correta é a letra órgãos análogos. Só para tirar a dúvida, órgãos vestigiais são aqueles órgãos que eles são encontrados ainda em um ser vivo, mas não apresentam função ou não desempenham mais a mesma função que desempenhavam antes. No corpo humano, nós temos vários tipos de órgãos vestigiais. Um exemplo deles é o último osso da coluna vertebral, que é o chamado sacro, ou a vértebra sacral, que é um vestígio de uma cauda ancestral, o que indica que a espécie humana teve cauda no passado.
Só que por motivos evolutivos, essa cauda ela regrediu, ela deixou de existir. Provavelmente porque não era vantajosa para a nossa espécie, então os indivíduos que tinham aí a cauda, eles iam morrendo aos poucos, aqueles que tinham caudas menores, cada vez menores, teriam mais chance de sobrevivência, então essa característica de não ter cauda foi selecionada na espécie humana, mas aquela vértebra caudal ainda permaneceu ainda como um órgão vestigial na espécie humana. Outros exemplos, o dente ciso também é um órgão vestigial, o apêndice vermiforme, que é encontrado lá na pontinha do seco, ele é um exemplo de, de órgão vestigial. Então nós temos vários tipos diferentes. Órgãos embrionários são órgãos do embrião que dão origem a seres vivos, órgãos evolutivos não existem, isso aí é nome estranho. E órgão homólogo é aquele órgão que tem a mesma origem embrionária. Por exemplo, as asas de uma ave são homólogas aos nossos braços, porque eles têm a mesma origem embrionária, a mesma origem evolutiva. Se eu olhar lá o braço a asa de uma ave, a estrutura óssea é a mesma estrutura óssea que eu tenho no braço humano, por exemplo. Claro que vão ser ossos diferentes, músculos diferentes, mas é a mesma estrutura, porque tem origem embrionária, origem evolutiva semelhante. Então são órgãos homólogos. Mas no caso da asa de um morcego e de um inseto, são completamente análogos. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origem diferentes, fala-se em, é o que nós falamos na questão anterior, agora há pouco. Eu tenho um tubarão e tenho um golfinho, completamente diferentes, não tem nenhum sinal de parentesco entre eles. Só que eles habitam a mesma região, eles têm o mesmo nicho ecológico, se alimentam dos mesmos animais, no mesmo local, então eles têm o quê? As mesmas pressões seletivas. A seleção natural agiu de forma semelhante em ambos os dois. A tendência é que eles desenvolvam estruturas muito parecidas, então, e que sejam, de certa forma, semelhantes. É um caso de convergência adaptativa. Duas espécies diferentes convergiram no processo de adaptação a um ambiente específico. No caso, o ambiente aquático, golfinho e tubarão, duas espécies completamente diferentes, convergiram para as mesmas características graças ao processo de seleção natural. Então a resposta correta é a letra A. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? Então aqui eu tenho vários duplinhos. Eu quero saber quais delas são homólogas, ou seja, têm a mesma origem embrionária e evolutiva. Asa de morcego e asa de borboleta. Asa de morcego, ela é óssea, tem uma base óssea, tem músculos. A asa de borboleta ela é completamente dérmica, então tem uma origem completamente diferente. Ela é da pele, ela é feita de quitina, não tem osso. Então são diferentes. Então estruturas análogas. Servem para a mesma coisa, mas têm estruturas, são formadas completamente diferentes. Carapaça de tatu e concha de caramujo. A carapaça do tatu, ela também é dérmica, também é composta por osso e é uma estrutura mais dura. A concha do caramujo é feita por calcário, é um tipo de mineral. Então, embora tenham a mesma função que a proteção do corpo, elas têm origem e estrutura completamente diferentes. Então, são estruturas análogas também. Nadadeira de peixe e asa de borboleta. Ambas também são completamente diferentes. Embora ambas tenham origem dérmica, ou seja, uma estrutura da pele, da pele da pessoa, elas têm função diferente e têm funções diferentes. Lembrando que para ser uma estrutura tem que desempenhar a mesma função. Asa de ave e asa de morcego têm a mesma função. Ambas têm a mesma origem, têm a mesma função e a resposta correta é letra D. Porque ambas são compostas por músculo, por osso, desempenham a mesma função e têm a mesma origem embriológica. Se eu olhar lá um embrião de uma ave, um embrião de um morcego, no mesmo local, na mesma estrutura, origem a asa da ave, eu vou ter origem a asa do morcego. Tem a mesma origem nos dois casos. É um exemplo de estrutura homóloga. Próxima pergunta. Agora já vamos entrar no conteúdo de
classificação dos seres vivos. Em março de 2001, os jornais divulgaram a descoberta de um novo fóssil de hominídeo na África, o Kenyanthropus platypus. Acredita-se que o Kenyanthropus platypus substitui o Australopithecus afarensis, na linhagem evolutiva que deu origem, há cerca de 100 a 200 mil anos, ao homem moderno. Apesar dessa descoberta, a classificação zoológica do homem atual permanece inalterada, pertencendo ele aos táxons Chordata, Mammalia, Hominidae, Homo e Homo sapiens, os quais se referem respectivamente a. Então, eu quero saber qual é o tipo de táxon para cada um desses grupos aí de seres humanos. Lembrando que nós podemos aí fazer uma espécie de um RG, de uma identidade dos seres vivos, de acordo com os 7 táxons que foram propostos por Linnaeus, que é o filo, classe, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, temos aqui, quando eu falo em chordata, eu me refiro ao filo dos cordados. Então, o primeiro é filo, Mammalia é a classe dos mamíferos, Hominidae é a família dos Hominidae, Homo é o gênero e Homo sapiens é a espécie. Então, a resposta correta é a letra D. Filo, classe, família, gênero e espécie. Estão faltando ainda dois táxons, que no caso é o reino, nós fazemos parte do reino Animalia, e ordem, que é a ordem dos primatas. Então, a classificação do ser humano atual é a seguinte: reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primates, que é a ordem dos primatas, família Hominidae, dos hominídeos, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Agora, perguntas muito interessantes. É comum que os livros e os meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens a partir de uma sucessão progressiva de espécies, como na figura. Então, muitos aqui já viram aqui essa imagem aqui, que demonstra vários hominídeos diferentes. Temos aqui um chimpanzé, Australopithecus afarensis, esse aqui eu não me recordo o nome dele, o Australopithecus. Temos o Homo erectus, que é o primeiro capaz de ficar ereto, 100% ereto. O Homo habilis, Homo neanderthalensis e aqui o Homo sapiens. Então eu tenho aí vários grupos de hominídeos, aí, alguns ancestrais, que estão colocados em uma ordem que dá uma sensação de sucessão progressiva, ou seja, esse virou esse, que virou este, que virou esse e assim por diante. Essa é uma noção totalmente errada da evolução e principalmente da evolução humana. Coloca-se na extrema esquerda da figura as espécies mais antigas e indivíduos curvados com braços longos e face simiesca, ou seja, de símio, de macaco. Completa essa figura adicionando sempre à direita as espécies mais recentes, os Australopithecus, quase que totalmente eretos, os Neandertais e finaliza-se com o homem moderno. Essa representação, primeiramente, ela é adequada ou ela é inadequada. Como vocês já estudaram bastante em evolução e também em zoologia, sabemos que isso aqui é completamente inadequado porque não leva em consideração os parentescos e toda a raiz filogenética de uma espécie de ser vivo. Então eu já vou eliminar a letra A e a letra B logo de cara, porque isso é completamente inadequado. Letra C diz o seguinte: algumas das espécies representadas, ela é inadequada porque algumas das espécies representadas na evolução do homem seriam mais bem representadas inserindo lacunas entre uma espécie e outra, mantendo-se na figura apenas espécies ainda existentes. Se for manter apenas as ainda existentes, só vai ter chimpanzé e ser humano. Então, não tem como. E mesmo se eu colocar mais seres vivos aqui nas lacunas, eu vou ter um problema sério. Por quê? Algumas espécies aqui, elas são contemporâneas e viveram na mesma época. Então, como que eu vou ter uma sucessão, sendo que elas são contemporâneas, viveram no mesmo momento, no mesmo período histórico? Então, a C está completamente errada.
D. Ela é inadequada, só puxar a caixinha para cima, ela é inadequada porque algumas das espécies representadas na figura podem não ser ancestrais das espécies seguintes. A evolução do homem seria melhor representada como galhos de um ramo, com cada uma das espécies ocupando a extremidade de cada um dos galhos. Então, basicamente o que? Muitas dessas espécies aqui, elas não são precedentes de outras da seguinte. Então, o correto seria o quê? Vários ramos, onde cada um deles é a ponta de um galho. Isso seria, sim, o correto para a representação dessa imagem. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. Inadequada. As espécies representadas na figura foram espécies contemporâneas. Errado, totalmente errado. Aqui as únicas que foram contemporâneas são o ser humano, que é contemporâneo ao chimpanzé, ele foi contemporâneo momentaneamente ao neandertalenses, e o Homo habilis, que é esse aqui, ele foi contemporâneo ao Erectus e foi contemporâneo ao Australopithecus também. Então, nem todos foram contemporâneos entre si. Todos não foram contemporâneos ao mesmo tempo, mas alguns foram contemporâneos entre si. Para quem não sabe o que significa a palavra contemporâneo, é viver na mesma época. Basicamente isso. Todos eles nunca viveram na mesma época juntos. Alguns foram muito mais antigos do que outros. E atualmente só temos o Homo sapiens e o chimpanzé. São as únicas espécies atuais. Então a resposta correta é a letra D, com certeza. Próxima pergunta. Vamos lá, pode fazer na luz de iluminação. Vamos lá. Próxima pergunta. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Essas aves pertencem à mesma família da ordem Psittaciformes. Dentre elas, pode-se citar algumas espécies dessas aves. Temos aí três espécies de araras, que é a arara vermelha, a araracanga e a arara canindé. 3 espécies de papagaios, que é o verdadeiro, o cara roxa e o chauá. E 3 periquitos, que é o de cabeça azul, o rei e o periquito da caatinga. Então aqui eu tenho vários seres diferentes. E eu quero saber, nesse quadro, eu tenho quantas espécies e quantos gêneros? Lembra-se que o gênero, no nome científico, sempre o primeiro nome refere-se ao gênero do animal e o segundo nome refere-se à sua espécie. No caso das araras, as 3 araras são do mesmo gênero. Então eu tenho um gênero. Os 3 papagaios são do mesmo gênero. 2 gêneros. Os 3 periquitos são do mesmo gênero. 3 gêneros. Então eu já sei que são 3 gêneros ao todo. Com isso eu já vou eliminar a C, a D e a E. A resposta é ou a letra A ou a letra B. Agora contando as espécies. Cada indivíduo ele é uma espécie única. Se eu tenho 3 espécies de araras, 3 espécies de papagaios e 3 espécies de periquitos, eu tenho um total de 9 espécies. Então a resposta correta é B, 9 espécies e 3 gêneros. Próxima pergunta também relacionada à classificação dos seres vivos. Um entomólogo, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naquele característico dos gêneros de sua família. Isso levará o cientista a... Então vamos lá. Ele estava na Mata Atlântica e encontrou um ser vivo, um indivíduo que ele não se encaixa nas características do gênero da família dele. Então, se ele não encaixa no gênero da família dele, qual é o procedimento que o cientista vai ter que fazer? Ele vai ter que criar uma nova família e um novo gênero, mas já falei que ele faz parte dessa família. Ele vai criar uma nova espécie, vai criar um novo gênero com uma nova subespécie, ou uma subespécie, ou uma nova ordem com uma nova família. Se eu tenho um indivíduo de uma família que ele é diferente de um gênero atual, então eu vou criar um novo gênero para ele. Eu vou manter ele na mesma família, porque ele tem as características gerais da família,
só que ele já não faz parte do gênero. E se eu criei um novo gênero, obrigatoriamente eu vou criar uma nova espécie também. Então a resposta correta é um novo gênero e uma nova espécie. Então, próxima pergunta. A figura ilustra as relações filogenéticas dos primatas. Essa pergunta aqui, eu quero que vocês deem mais uma interpretação de diagrama. É muito a cara do Enem. E eu vou deixar vocês fazerem ela por 2 minutinhos, enquanto eu vou lá beber uma água. Daqui a pouco eu volto para discutir com vocês. Tentem fazer ela agora 2 minutinhos e já volto. Pronto. Aí. Já responderam já todo mundo? Eu marcaria E, professor. Letra E? Alguém marcaria algo diferente? Vamos ler, então, analisar aqui bem cada uma delas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre filogenias, é correto afirmar o quê? A. Os lêmures foram o primeiro grupo de primatas a divergir do último grupo de ancestrais? Eles não foram os primeiros, eles foram juntamente com os lores, então eles não foram os primeiros. Os lêmures exclusivos. Se eu falar os prosímios, pode ser que sim, mas os lêmures em si não, porque os lores foram junto com eles também, no mesmo ramo, olha. Ambos estão no mesmo ramo. Então a letra A está errada. Os gibões constituem o grupo irmão dos orangotangos? Não. Na verdade, os gibões são irmãos de orangotangos e macacos antropóides africanos e humanos juntos. Se eu olhar isso tudo aqui, aí sim é grupo irmão dos gibões. Agora, orangotango e gibões são um grupo que é parafilético. Eles não têm um laço de parentesco próximo. Então, eles são parafiléticos, não são homofiléticos, não são monofiléticos. C. Entre os antropóides, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos. Então, aqui, antropóides são todos esses ramos aqui. Os mais primitivos são aqueles que se diferenciaram primeiro. Os primatas do mundo estão aqui, mas quem se diferenciou primeiro são os társios. Então, os mais primitivos são os társios e não os primatas do Novo Mundo, já que a ramificação ocorreu o quê? Bem antes. Então, a C está errada também. D. Os prosímios divergiram antes dos antropóides. Então, os prosímios estão aqui. Os antropóides estão aqui. Ambos se divergiram na mesma época. Na verdade, tinham um ancestral em comum, um primata ancestral, que se divergiu ao mesmo tempo em prosímios e antropóides. Então, não foi antes e nem depois, foi ao mesmo tempo, foi na mesma época. Então, a letra D está errada, não foi antes. A resposta correta realmente é a letra E.
o ancestral dos macacos antropóides aqui, olha, e dos humanos divergiu no Mioceno. Então, o começo do Mioceno, aqui, bem no comecinho, olha só onde ocorreu a divergência. Olha, divergiu para um lado os antropóides, para o outro os orangotangos. Então, a resposta correta é a letra E. Foi exatamente no início do Mioceno que ocorreu a divergência dos macacos antropóides para um lado e os orangotangos para o outro. Então, a resposta correta é a letra E. Muito bem. Próxima pergunta também relacionada à filogenia. Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Então aqui eu tenho aqui um cladograma dos cordados, peixes, anfíbios, aves e assim por diante. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que a. Os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animais. Olha onde estão os répteis aqui, olha. Eles têm um ancestral em comum entre eles, só deles? Não. É um termo parafilético, é um grupo parafilético, porque eles não têm uma raiz evolutiva em comum. Então a letra A está errada, completamente errada. B. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto das tartarugas. Então lagartos e crocodilos ambos são distantes, não tem como você mensurar a proximidade evolutiva entre eles, porque eles são de ramos evolutivos diferentes. Então não tem como você mensurar proximidade evolutiva. Se eu falasse, por exemplo, que lagarto é mais próximo de tartaruga do que de peixes, aí sim estaria correto. Mas aqui entre os dois não tem como mensurar essa distância entre eles. C. As tartarugas são mais próximas evolutivas dos mamíferos. Olha só. Embora esteja do mesmo lado, a tartaruga é mais próxima desses três aqui juntos. Lagartos, crocodilos e aves. Então não tem nada a ver. Para eu chegar no mamífero, eu tenho que voltar aqui embaixo, olha, nesse ancestral em comum para todo mundo. Então não tem nada a ver tartaruga com mamífero. Embora esteja próximo aqui no heredograma, eles evolutivamente não têm parentesco muito próximo. D. Os peixes e anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Peixes e anfíbios, eles não têm um ancestral único e exclusivo. O ancestral único deles deveria estar nesse ponto aqui, que é o mesmo ancestral de todos os cordados aqui para cima. Então não tem uma raiz única dos dois juntos. Eles são grupos parafiléticos, não têm a mesma origem evolutiva. Então a D também está errada. Só nos resta a letra E, que é a resposta correta, que diz o seguinte: as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos, porque ambos têm uma raiz única e exclusiva, um ancestral único e exclusivo. Em determinado momento da evolução, se separou em um grupo de crocodilos e um grupo de aves. Então a resposta correta é a letra E. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Agora pergunta sobre vírus, já entrando agora em virologia. Os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue, hemorrágica, sarampo, a gripe, etc. Texto modificado do livro Parasitas da Célula, Piratas da Célula. De acordo com o texto, é correto afirmar que a. Os vírus utilizam seu próprio metabolismo. Nós sabemos que os vírus não têm a capacidade de metabolizar substâncias, então eles usam a maquinaria metabólica da célula, justamente pela a sua ausência. Então a letra A está errada porque eles não têm metabolismo próprio. B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Na verdade, os outros vírus são produzidos graças ao DNA viral. O DNA do vírus é
lido pela célula e produzido novas partículas virais. Então, o que gera novas partículas virais é o DNA do próprio vírus e não da célula hospedeira. C. Vamos pular ela. D. As viroses resultam sempre da modificação genética da célula hospedeira. Não. As viroses são decorrentes do processo parasítico do vírus na célula hospedeira. As viroses são transmitidas, são transcrições genéticas induzidas pelos vírus, completamente errado. As viroses são decorrentes da ação do vírus, que levam as células à morte ou até mesmo à produção de substâncias virais que vão impedir o crescimento ou desenvolvimento da célula. Então a resposta correta ela é a letra C, que diz justamente aquilo que eu falei com vocês agora há pouco. Os vírus não têm metabolismo próprio. Então essa é uma das características mais marcantes dos vírus. A sua ausência de metabolismo próprio, o que faz com que eles sejam os grandes vilões, porque eles vão escravizar a célula. Eles fazem com que a própria célula, usando o metabolismo da célula, faça a sua replicação do material genético. Então eles escravizam a célula, eles usam a maquinaria metabólica da célula para fazer as suas atividades. Eles não têm metabolismo próprio. Próxima pergunta de vírus. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior dos seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que... Eu tenho 5 alternativas, qual delas vai estar correta? Primeiro, os vírus apresentam características fundamentais dos seres vivos, como estrutura celular, reprodução e mutação. Vírus tem mutação? Tem. Vírus reproduz? Não sozinho, mas reproduz. Ele cria novas cópias. Tem estrutura celular? Não. Então a resposta da letra A está errada. Segundo, são seres maiores que bactérias. Existem vírus grandes, maiores que bactérias, pois não atravessam filtros que permitem a passagem das bactérias. Não, aí já é errado. A grande maioria dos vírus são pequenos, mas não chegam a ser maiores que bactérias normais. C. São formados por uma carapaça proteica envolvendo um retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. Retículo é uma organela membranosa. Vírus não tem estrutura celular, ele não tem nenhum tipo de organela, então não tem retículo. D. São todos parasitas de animais, pois não atacam células vegetais. Quem dera fosse assim, porque senão nós não teríamos, por exemplo, a ferrugem do café, que é um tipo de virose vegetal. Ou seja, eles atacam sim células vegetais. Então a resposta está errada. Então só nos resta como única alternativa correta a letra E. Por quê? Os vírus, aqueles vírus chamados de bacteriófagos, eles atacam e destroem bactérias. Se eles matam bactérias, eles podem ser usados como antibióticos. Eles têm funções semelhantes a antibióticos, causando a lise, que eles vão fazer com que a célula ela exploda e impede a reprodução bacteriana. Então é um exemplo de controle bacteriano também, através dos bacteriófagos, que são vírus que infectam apenas bactérias. Próxima pergunta. Vamos lá. Agora sobre bactérias agora. Algumas bactérias são chamadas pelos profissionais de saúde de superbactérias. Essa denominação é dada àquelas bactérias que provocam diversas doenças nos seres humanos, provocam infecções hospitalares, apresentam elevada resistência aos antibióticos, desencadeiam doenças graves e incuráveis, ou que estão classificadas no gênero Staphylococcus, que são as bactérias mais perigosas. Então, o que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? C. Resposta correta, completíssima, letra C. Superbactéria é aquela bactéria que, por ação da seleção natural, elas possuem uma resistência a basicamente todos os antibióticos conhecidos. Então é um caso de evolução pela seleção natural. E eu acabei de dar a resposta da próxima pergunta. As superbactérias preocupam as autoridades de saúde de todo o mundo. Essas bactérias capazes de resistir à ação de vários antibióticos são um grande risco à população, representando um grave perigo, principalmente para pacientes de UTI.
A respeito da resistência bacteriana a antibióticos, marque a alternativa que indica corretamente o processo evolutivo que explica esse fenômeno. Teoria endossimbiótica é a teoria que explica a origem das mitocôndrias a partir de uma célula ancestral que englobou uma bactéria. Nada a ver. Lei dos caracteres adquiridos é a lei proposta por Lamarck, dizendo que qualquer característica que foi desenvolvida em vida ela é passada para os seus descendentes. Lei do uso e desuso também é a teoria de Lamarck, no qual um órgão que é muito desenvolvido se torna mais, um órgão que é muito usado se torna mais desenvolvido, e assim por diante. E é ancestralidade comum, que é quando dois grupos têm o mesmo ancestral. A resposta correta, obviamente, é seleção natural. Aquelas bactérias que têm resistência contra determinado antibiótico, quando o antibiótico for utilizado, elas vão sobreviver e vão se tornar a maioria da população. E vão se reproduzir, gerando filhos semelhantes a elas e perpetuando a espécie carregando essa característica consigo. É um exemplo de seleção natural. Próxima pergunta. A respeito dos protozoários, são feitas as afirmações a seguir. Todos eles apresentam vacúolo contrátil em suas células. Todos eles são heterótrofos e de respiração aeróbia. Alguns podem se reproduzir assexuadamente. Assinale a alternativa correta. Então tem que julgar essas três afirmativas e dizer qual que é verdadeira e qual que é falsa. Primeiro, vacúolo contrátil é uma característica dos protozoários, de todos eles, no qual eles conseguem eliminar o excesso de água de acordo com um gasto energético. Uma bomba que vai enchendo de água, quando essa vacúolo está cheio, há um gasto energético, essa água ela é bombeada para fora do corpo. E está presente em todos os protozoários. Então, a número 1 está correta. Todos são heterótrofos? Não, porque... não, todos são heterótrofos, mas nem todos de respiração aeróbia. Existem protozoários também que vivem em regiões lá com baixa índice de oxigênio. Eles conseguem fazer a fermentação alcoólica. Então, embora todos os protozoários sejam heterótrofos, nem todos têm respiração aeróbia. Alguns são anaeróbicos facultativos. E 3, alguns podem se reproduzir sexuadamente. Correto, alguns assexuadamente. No caso dos paramécios, existe a reprodução sexuada, por conjugação. Então, a resposta correta é a letra D. 1 e 3 estão corretas. Beleza? Próxima pergunta. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida por uma transfusão de sangue. A acusação procede ou não procede? A pessoa chegou no hospital, fez a transfusão de sangue e pegou a doença de Chagas. Ela pode acusar o hospital por isso? Letra A. Não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme plateuminto que se adquire em lagoas. Verme plateuminto que se pega em lagoas é o esquistossoma, da esquistossoma. Pode ser. B. Não procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido pela picada de mosquito. Protozoário transmitido por picada de mosquito, nós temos aí a leishmania, que causa leishmaniose, ou temos também a malária, causada pelo plasmódio. Mas não é o caso do mal de Chagas. Não procede, pois resulta de uma má formação cardíaco congênita, uma doença que você desenvolve, que está presente no seu DNA. Não, é uma doença, é uma parasitose, é uma protozoose, que é causada por um protozoário que vive no sangue da pessoa. Então, a pessoa que tem mal de Chagas, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador, ele está presente no sangue da pessoa. Então, essa queixa, ela procede porque o protozoário ele é encontrado no sangue. Letra D. Correto? Próxima pergunta. Observando criteriosamente as características das algas, podemos englobá-las em qual reino? As algas, elas são autotróficas.
Ao mesmo tempo, elas não têm tecido vegetal. Ao mesmo tempo, elas têm cloroplastos. Ao mesmo tempo, elas são, na sua grande maioria, unicelulares e multicelulares, não são pluricelulares. Então, devido a essas características, elas vão ser agrupadas no reino dos protistas. Elas não podem entrar no grupo das plantas, porque as plantas são pluricelulares. Elas não são multicelulares. Animais são heterotróficos, fungos são heterotróficos, moneras são ambos, mas são procariontes. Então, o grupo mais plausível para elas é o grupo dos protistas, que é basicamente um grupo que serve para poder colocar todo mundo que não tem onde colocar. Próxima pergunta. O reino animal apresenta uma grande quantidade de espécies, as quais são artificialmente classificadas em invertebrados e vertebrados. Nos invertebrados encontra-se o maior grupo de animais existentes e que corresponde a 85% de todos os animais do planeta. Marque a alternativa que indica o nome desse grupo. Alguém sabe qual é o maior grupo de animais do planeta? Artrópodes. Com certeza absoluta, o grupo dos artrópodes. 85% do planeta é artrópode e 60% é inseto. Então, dentro dos artrópodes, ainda o grupo dos insetos é o maior ainda, absurdamente, a biomassa gigantesca do nosso planeta. Então, 85% de toda a biomassa dos animais do planeta é de artrópodes. Próximo, o filo dos invertebrados mais relacionado ao homem, aquele filo de invertebrados que é mais próximo do homem, é aquele que inclui as estrelas do mar, ou seja, os equinodermas, ou equinodermos. A justificativa para essa conclusão surpreendente foi baseada principalmente no estudo comparativo do desenvolvimento embrionário, da simetria dos organismos, do documentário fóssil, da fisiologia ou do genoma. Lembra que eu falei com vocês, nós temos dois grandes grupos de seres vivos. Os protostomados, que é aqueles animais cujo blastóporo, uma estrutura lá do embrião, o primeiro buraquinho formado no embrião, dá origem à boca, e o outro grupo é aquele em que o blastóporo dá origem ao ânus. Nós vimos que anelídeos, moluscos e artrópodes são protostomados. O blastóporo deu origem à boca. Equinodermos e cordados, o blastóporo deu origem ao ânus. Então, o que nos une aos equinodermos é o fato de nós sermos deuterostomados, ou seja, uma característica do desenvolvimento embrionário tanto de homens quanto de estrelas do mar. Então, resposta à letra A. Próxima pergunta. Na história evolutiva aceita pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria bilateral, acompanhada do processo de cefalização, é o dos... O que vocês acham? Primeiro grupo de animais tem uma simetria bilateral e processo de cefalização. O que vocês chutariam? Plateuminto. Muito bem. Porífero é assimétrico, não tem simetria nenhuma. Quinidário é uma simetria radial, ela não é bilateral. Artrópodes tem simetria bilateral, mas eles não foram os primeiros, são um grupo muito mais evoluído. Equinodermos, simetria radial, então só nos resta os plateumintos, que é a planária, são os primeiros seres de simetria bilateral, e são os primeiros a desenvolver uma cefalização, que é o local onde ficam os ocelos e onde se concentram alguns nervos, como os que formam os ocelos, por exemplo. Então, temos aí os plateumintos. Verminoses são doenças causadas por vermes, ou seja, doenças causadas por nematóides e plateumintos. Entre as doenças descritas a seguir, qual delas é uma verminose causada por plateuminto? Então aqui eu tenho ascaridíase, ancilostomíase,
cólera, malária e esquistossomose. Dessas, qual é uma verminose causada por um plateuminto? Vou dar um spoiler. Tem duas aí que nem verminoses. Esquistossomose, perfeito. Ascaridíase, Ascaris lumbricoides, é um nematóide. Ancilostomíase, o Ancilostoma duodenalis, é um nematóide. Cólera é por uma bactéria, o Vibrio cholerae, nem verme é. Malária pelo Plasmodium, que é um protozoário. Esquistossomose é o plateuminto, Esquistossoma mansoni. Então a resposta correta é a letra E. Próxima. As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto e campanhas de esclarecimento público, de higiene pessoal e de programas de combate aos transmissores leva ao aparecimento de milhares de novos casos na população brasileira. Dentre as verminoses humanas causadas por nematóides, citam-se corretamente. Então, qual das 5 alternativas abaixo, eu vou ter 3 doenças de nematóides e não de outros seres vivos, outros tipos de vermes? Qual vocês acham que é a correta? Denise, acho que ele é na A. Letra A. Vamos ver aqui. Bom, então, vocês acham que é A, né? Então vamos ler a letra E aqui. Não, vamos lá direto. Ancilostomose é causada pelo Ancilostoma duodenale, que é um nematóide. Correto. Ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, que também é nematóide. Teníase pode ser causada pela Taenia saginata ou Taenia solium, que é um plateuminto. São vermes chatos, plateumintos do grupo dos cestódios. Então, a letra A está errada, porque teníase não é causada por nematóide, é causada por plateuminto. B. Ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, que é um nematóide. Ancilostomíase, ou ancilostomose, também por um nematóide. E filariose pela Wuchereria bancroft, que também é um nematóide. Então, a resposta correta é a letra B. A letra A está errada por causa da teníase. A C está errada por causa da esquistossomose, que é por plateuminto. A D está errada pela esquistossomose também. E a E pela teníase e esquistossomose. São os erros. Então a resposta correta é a letra B. Filariose, causada pela Wuchereria bancroft, que é um verme, que é o mesmo que causa elefantíase. Ancilostomose, pelo Ancilostoma duodenalis, e Ascaridíase pelo Ascaris lumbricoides. Temos aqui elefantíase, amarelão e lombriga. Próxima pergunta. Tradicionalmente chamamos de répteis um grupo de animais que possui em comum a ectotermia e a pele recoberta por escamas. Esse grupo inclui diversas linhagens, lagartos, serpentes, anfisbenas, quelônios, jacarés, embora algumas delas sejam pouco aparentadas entre si. Por exemplo, sabe-se hoje que os jacarés são mais aparentados com as aves do que aos lagartos, as cobras e as tartarugas, embora na prática os jacarés continuem sendo tratados como esses animais. É o que eu falei com vocês. Embora o jacaré seja chamado de réptil, ele tem mais parentesco evolutivo com as aves do que com os próprios lagartos. Por isso que a gente fala que répteis é um grupo parafilético. Eles não têm uma mesma base, mesma raiz evolutiva. Com base nos conhecimentos sobre os grupos de vertebrados, é correto afirmar que a maioria desses animais é constituída por animais pertencentes à base da cadeia trófica. Lembra lá da cadeia alimentar? Produtor, consumidor primário, secundário? Não. Os répteis, por exemplo, tem os jacarés que são consumidores secundários, terciários. Eu tenho vários nichos diferentes. A maioria deles não muito pelo contrário, a maioria é predador, não é nem herbívoro. Só apenas tartarugas e alguns grupos de lagartos que são herbívoros. A maioria é predador. Então a letra A está errada. Excretam principalmente ureia e amônia. Errado. Os répteis excretam principalmente ácido úrico. É a principal forma de aves e mamíferos. Amônia é a principal forma de peixes e anfíbios. Os répteis excretam ácido úrico. C.
No curso da evolução, os répteis foram os primeiros vertebrados a dominar efetivamente o ambiente terrestre, devido aos seus ovos que podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático e ao seu padrão circulatório constituído por um coração com 4 câmeras bem divididas. Corretíssimo. Então a resposta correta é a letra C. Vamos ver então por que as outras estão erradas. Alguns répteis, como as tartarugas, podem permanecer algumas horas embaixo da água, prendendo a respiração, e para isso o organismo funciona lentamente. O coração bate devagar, um fenômeno conhecido como taquicardia. Estava tudo certo, tudo bonitinho até a última palavra. Taquicardia é o contrário, é quando o coração é acelerado, não quando o coração está devagar. Então bate devagar, taquicardia está errado. Então o único erro da D é justamente aqui, no taquicardia. Na verdade, o coração fica mais lento, taquicardia é coração acelerado. Quando você está com o coração palpitando, está com taquicardia, ele está muito acelerado. E a E está errada por quê? O sistema digestivo é completo, com glândulas bem desenvolvidas como fígado e pâncreas. Uma das características dos répteis são os pâncreas pouco desenvolvidos. Então está errado por causa disso. Próximo. Sobre os mamíferos, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Pelos, glândulas, dentes diferenciados e a presença de diafragma caracterizam os mamíferos? Corretíssimo. São as principais características dos mamíferos. Mamíferos excretam ureia? Corretíssimo. Mamífero e ave excretam ureia, peixes e anfíbios amônia e os répteis ácido úrico. Todas as fêmeas dos mamíferos possuem mamas? Errado. Não. Na verdade, o grupo dos monotremados, que é o caso do ornitorrinco, a fêmea não possui mama. Ela libera o leite materno através da pele, através dos pelos. Então, as mamas não estão presentes em todos os mamíferos, apenas nos eutérios. Então, a letra C está errada. Mas vamos ver a letra D para o desencargo de consciência. A maioria dos mamíferos pertence ao grupo dos eutérios, ou seja, placentários, tendo como principal característica a presença de uma placenta bem desenvolvida e duradoura. Então, correto. A única que está errada é a letra C. Pois é. Então, pessoal, vamos ficar por hoje nessas perguntinhas. Semana que vem eu já retorno com mais questões, principalmente de genética. Já pego genética aí, uma porrada de questão de genética. E já boto umas questões de botânica para a gente poder trabalhar também alguns conceitos de botânica que nós não vimos até hoje. Beleza? Então, semana que vem a gente volta nesse mesmo horário. Eu vou pegar esse vídeo, vou subir ele, colocar no YouTube e deixo o link para vocês aí. Tranquilos? Beleza, professor. Valeu. Beleza. Vou encerrar a gravação aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar.